Caros amigos, irmãos e irmãs, bem-vindos a este vídeo do canal Estandarte da Liberdade. Eu sou Renan e, como vocês já devem saber, estamos apresentando aqui uma série de vídeos sobre a história de cada templo da igreja no Brasil. Nós já vimos muitos dos templos na região sul, sudeste, nordeste. Hoje vamos conhecer um pouquinho dos templos na região norte do Brasil, na região amazônica do Brasil. Já curtam esse vídeo, deixe seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no canal, para você não perder nada. Se você não assistiu esses vídeos anteriores que eu mencionei, procure aqui no canal que vai ser bem fácil achar, porque é imperdível. Realmente são histórias, são mensagens muito interessantes. E para mim é uma aventura percorrer o Brasil todo através dos seus templos. Vamos começar conhecendo o Templo de Manaus, que é o primeiro templo na região norte do Brasil. Esse templo foi anunciado em 23 de maio de 2007 através de uma carta da primeira presidência. Na época era o presidente Hinckley, presidente da igreja, e até esse período que ele era presidente era meio comum isso acontecer. Outros templos do Brasil também foram anunciados dessa mesma forma, através de uma carta da primeira presidência. E é um templo que era muito esperado, muito necessário também, por causa da longa distância, a dificuldade que os membros tinham para ir até qualquer outro lugar que tivesse templo, por mais que fossem locais próximos. A abertura de terra e a dedicação da terra foi feita em 20 de junho de 2008 pelo Charles Didier, que era o presidente da Área Brasil na época. A visitação pública, depois que o templo foi construído, às margens do rio, foi feita de 18 de maio a 2 de junho de 2012 e a dedicação foi realizada em 10 de junho de 2012 pelo presidente Dieter F. Uchtdorf, que na época era o segundo conselheiro da primeira presidência da igreja. Esse foi o primeiro templo no estado do Amazonas e na região norte do Brasil, o sexto templo do Brasil e o templo número 138 da igreja em todo o mundo. Então vejam que posição ele estava nesse ranking cronológico, 138. Hoje em dia tem mais de 300, já contando com os anunciados. Antes da dedicação desse templo, os membros da igreja em Manaus frequentaram outros templos. Primeiro o templo de São Paulo, eles passavam dias, mais de uma semana para poder chegar em São Paulo, através de barco, ônibus, tudo, e também outros tantos dias para voltar. Frequentaram durante um tempo o templo do Recife, onde a distância era um pouco menor, mas também era muito difícil. Chegaram a frequentar até o templo de Caracas, na Venezuela, mas também era muito difícil para eles irem para lá. Então a construção desse templo realmente foi uma bênção em resposta aos sacrifícios que eles fizeram e um convite a que o povo continue se consagrando à obra dos templos. Vou ler para vocês aqui 3 parágrafos da oração dedicatória feita pelo presidente Uchtdorf. Ele disse: Tu enviaste o teu profeta Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos seus pais. Este templo sagrado abre as portas para a eternidade, para que estes propósitos misericordiosos possam ser cumpridos. Querido Pai, perdoa-nos as nossas muitas falhas, fortalece a nossa fé e nos fortalece contra a fraqueza. Dá-nos poder para resistir aos muitos e inteligentes enganos do adversário. Que o amor por Ti e por Teu Filho cresça em nossos corações. Que isso seja expresso em nosso amor uns pelos outros, guardando Teus mandamentos e honrando os convênios feitos em Teu santo templo. Desde o ano 2012, quando foi dedicado esse templo, até o presente, 4 casais foram chamados para servir na presidência do templo. O primeiro presidente foi o irmão Ulisses Pereira Filho, e a primeira diretora do templo foi a irmã Maria Oliveira Ferreira Pereira, de 2012 a 15. O segundo casal, Edson José Martins Lopes e a irmã Maria Luísa Lopes, de 15 a 18. Homero Salvador Amato e Sandra Puerta Amato foram o terceiro presidente e terceira diretora do templo, de 18 a 21. E César Augusto Seger Milder e Maureen Daisy de Paula Milder servem desde 2021, liderando o Templo de Manaus.
que é o primeiro templo da região amazônica do Brasil. E é um templo belíssimo, eu não conheço, mas conheço algumas pessoas que foram para lá e tudo que eles falam e as fotos que a gente tem, né? Então eu gosto que são tudo belíssimo aí nesse templo. O segundo templo da região norte é o Templo de Belém. Esse templo é um dos mais novos que nós temos. A sua construção foi anunciada em 3 de abril de 2016 na Conferência Geral pelo presidente Monson. A abertura de terra foi feita em 17 de agosto de 2019. Foi presidida essa cerimônia pelo Marcos Aeducaites, que era o presidente da área do Brasil. A visitação pública ao Templo de Belém ocorreu de 22 de outubro a 5 de novembro de 2022. Foi um templo, assim como o Rio de Janeiro, que também foi afetado, de certa forma, pela pandemia. E nós temos aqui no canal Estrada da Liberdade uma série de vídeos, na verdade, sobre o Templo de Belém, porque a equipe do canal Estrada da Liberdade esteve lá durante essa época de visitação e acompanhou tudo, fez vários vídeos sobre o lugar, entrevistou até o Elder Raylan, que foi quem dedicou o templo. Ele foi entrevistado pelo canal. Então vale a pena vocês procurarem aqui esse vídeo, onde vocês vão poder conhecer um pouquinho melhor esse templo. A dedicação foi feita, como eu mencionei, pelo Elder David Raylan, no Quórum dos 12, no dia 20 de novembro de 2022, tornando-se o primeiro templo do Pará, segundo da região norte do Brasil, o 9º templo brasileiro e o templo número 174 da igreja no mundo. Eu vou ler para vocês 2 parágrafos muito interessantes que são tocantes do que o Elder Raylan falou na oração dedicatória. Ele disse assim: há 2 milênios, magos foram à aldeia de Belém, na Judéia, para adorar teu filho amado. Hoje, muitos de teus filhos e filhas, que também buscam ser sábios, virão agora para esta bela cidade de Belém, não porque seja uma porta de entrada para as riquezas e maravilhas do rio mais poderoso do mundo, mas para adorar a Jesus Cristo neste templo, e assim obter as riquezas da eternidade. Oramos para que todos os que entrarem possam sentir teu poder e sentir que tu o santificaste como um lugar de tua santidade. A ancestralidade de teus filhos neste distrito do templo é diversa, manifestando uma herança mundial. Muitos podem ter dificuldades para encontrar registros ancestrais. Pedimos tua ajuda para encontrar e preservar esses registros, para que tuas bênçãos possam ser disponibilizadas a todos. E eu espero que essas bênçãos sirvam para a gente que não mora na região de Belém também, porque eu também preciso de ajuda com a minha pesquisa genealógica. Desde a sua dedicação, bem recente, né, o casal José Joel Alves Fernandes e Maristela Silva Fernandes serve como presidente e diretora do templo. Um casal maravilhoso, tive o privilégio de conhecer eles quando eles eram conselheiro e assistente aqui no templo do Recife. E será que a gente vai ter mais um templo na região norte? Será que Manaus, que tem 2 missões agora, pode ter mais um templo? Quem sabe, né? Seria muito bom ter mais um templo dedicado aí na região norte. E, na verdade, qualquer templo dedicado em qualquer lugar é maravilhoso, né? Mas eu acho que sempre é bom ter mais aqui no Brasil também. Obrigado a vocês por nos acompanharem, por seguirem. Se vocês conhecem esses templos, se vocês têm lembranças deles, conhecem detalhes, conte aqui, por favor. É interessante conhecer, ouvir essas histórias, ler essas histórias que vocês nos contam também. Eu acho, às vezes, que é mais um pretexto para ouvir vocês que a gente faz esses vídeos aqui no canal. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.